Prólogo de João. Vídeo 6. A regra de Cole. Primeiramente, vamos adiantar a você que está assistindo esse vídeo que o conteúdo apresentado aqui poderá ser um tanto técnico. Assim, talvez seja necessário assistir este vídeo mais de uma vez. Em 1933, Ernest Cadman Cole propôs o que ele chamou de regra definitiva para o uso do artigo definido no Novo Testamento grego. Sua regra afirma: um predicativo nominativo substantivo anartro não possui artigo quando precede o verbo. Antes de tudo, é importante explicar aos leigos o que são sujeito e predicado. Em termos simples, a língua é composta de vários elementos que fazem com que ela se torne compreensível pela razão humana. O sujeito de uma oração é aquilo de que se fala, e o predicado é aquilo que se diz a respeito do sujeito. Veja a frase: a palavra era Deus. Para descobrirmos o sujeito, nós perguntamos ao verbo: quem é que era Deus? E a resposta é: a palavra. Então, a palavra é o sujeito da oração. Agora perguntamos ao sujeito: o que é que a palavra era? Resposta: Deus. Então o termo Deus é o predicativo, ou seja, é aquilo que dá característica ao sujeito. No grego bíblico não existe artigo indefinido. Assim, quando falamos anartro, nós nos referimos a um substantivo sem artigo. Por exemplo, a palavra estava com o Deus. Neste caso, o substantivo Deus não é anartro, pois ele tem um artigo em grego. No entanto, na construção, a palavra era Deus, o substantivo Deus não possui artigo. Assim chamamos isso de substantivo anartro. Quando falamos que o predicativo é pré-verbal, queremos dizer que a frase em grego está meio que invertida, por assim dizer. Em grego, João 1:1c diz: Deus era a palavra. Apesar de o termo Deus estar antes do verbo era, ele não é o sujeito da oração, mas o predicativo. Seria como na frase: branca era a casa, em vez de a casa era branca. Nessa estrutura, houve apenas uma inversão das palavras. Esse é o caso de João 1:1c, onde o predicativo, Deus, é pré-verbal. Ele vem antes do verbo era. Outro ponto a ser explicado é o seguinte: em termos simples, na língua grega, as palavras sofrem mudanças de declinação dependendo de sua colocação na frase. Por exemplo, a palavra theos, na frase a palavra era Deus, está no caso nominativo. O caso nominativo é quando a palavra se encontra em sua forma mais básica, assim como aparece no dicionário. Tendo explicado isso, existe algo que chamaremos de PNAPV, predicativo nominativo anartro pré-verbal, que é a estrutura sintática encontrada na frase a palavra era Deus em grego, em João capítulo 1, versículo 1, parte C. Então, apenas para reforçar, na frase a palavra era Deus, existe um PNAPV, predicativo nominativo anartro pré-verbal. Cole disse que um predicativo nominativo não possui artigo quando precede o verbo. Ou seja, ele quis dizer que PNAPVs não precisam de artigo para serem definidos. Em razão dessa fórmula, diversos trinitaristas passaram a lançar críticas amargas à tradução do Novo Mundo por verter: a palavra era um Deus. Os trinitaristas dizem que, segundo a regra de Cole, o termo Deus nessa construção não precisa de artigo para ser definido. Muitos concluem erroneamente que, embora João não tenha dito a palavra era o Deus, com artigo, ainda assim o termo Deus, nesse caso, seria definido, pois o artigo antes do termo Deus estaria supostamente subentendido, embora não estivesse presente. No entanto, os defensores da Trindade ignoram o que Cole realmente disse. O substantivo é indefinido nessa colocação apenas quando o contexto exige. Isso quer dizer que não se pode determinar um PNAPV como definido ou indefinido simplesmente por questões gramaticais. Em nossas pesquisas, nós encontramos inúmeras passagens bíblicas onde o PNAPV é indefinido. Mas a fim de sermos mais perfeccionistas, no Evangelho de João, nós encontramos apenas 3 estruturas sintáticas que podemos dizer que são as mais próximas de a palavra era Deus. Vejamos cada uma delas. João 4,19, na Bíblia de Jerusalém, nós lemos: Vejo que és um profeta.
A palavra profeta, nesta construção, é um PNAPV. Esta construção é idêntica a João capítulo 1, versículo 1, parte C. Perceba que a Bíblia de Jerusalém verte a palavra profeta como um substantivo indefinido. Por isso, os tradutores verteram um profeta, mostrando que o PNAPV pode ser indefinido. Apenas para esclarecer, mesmo que não houvesse o artigo indefinido um em português e que a construção fosse vejo que és profeta, ainda assim o substantivo profeta seria indefinido. Veja também João 8,48. Tu és um samaritano, na versão King James ou Rei Jaime em inglês. João 18,37. Tu dizes que eu sou um rei, também na versão Rei Jaime em inglês. Apenas uma observação importante. Todas as traduções de João 8,48 e João 18,37 em inglês usam o artigo indefinido nessas passagens. Todas as traduções. Em português, no entanto, o artigo não é usado. Então, geralmente, nas Bíblias em português, diz assim: tu és samaritano e tu dizes que eu sou rei, sem artigo indefinido. Geralmente é isso que ocorre em português. Mas isso tem a ver com as diferenças do inglês e do português, ou entre o inglês e o português, não com o substantivo ser indefinido ou definido. O artigo indefinido aparece mais em inglês, porque na língua inglesa ele é mais necessário do que em português. Por exemplo, em português eu posso dizer, eu sou profeta, e eu não preciso usar o artigo indefinido, um profeta. No entanto, ao traduzir essa frase para o inglês, eu não posso dizer, I am prophet, sem artigo. Em inglês, eu tenho que acrescentar o artigo um antes de profeta. Portanto, a frase eu sou profeta, em inglês, deve obrigatoriamente ser traduzida I am a prophet, ou eu sou um profeta. Até mesmo a tradução do Novo Mundo usa o artigo indefinido em inglês nessas passagens, mas não em português. Isso acontece pelas diferenças entre o português e o inglês, e não tem nada que ver com o nosso ponto de análise sobre João capítulo 1, versículo 1. E eu apenas estou explicando isso por causa dos opositores. Então, mesmo que em português não exista o artigo indefinido um, ainda assim, nesses casos, nós temos um PNAPV indefinido. Assim, em João 8,48, na frase tu és samaritano, isso equivale 100% a tu és um samaritano. Se eu disser eu sou brasileiro, isto equivale 100% a eu sou um brasileiro. Portanto, todas as versões que nós checamos em inglês traduzem João 8,48 e 18,37 de modo indefinido. Mas em português o artigo indefinido não é necessário. Ainda assim, o substantivo tem sentido e a aplicação indefinidos. Existem muitos outros exemplos de PNAPVs que são indefinidos, mas estes já bastam para provar que uma tradução indefinida para João capítulo 1, versículo 1, parte C, é gramaticalmente possível. Na verdade, se você analisar todos os casos de PNAPVs no Novo Testamento, você verá que é até mesmo mais provável que os PNAPVs sejam indefinidos do que definidos. Até mesmo trinitários admitem que a palavra era um Deus é uma tradução gramaticalmente possível. Murray J. Harris, professor de exegese do Novo Testamento, admitiu em seu livro Jesus as God, ou Jesus como Deus. Ele disse, de um ponto de vista puramente gramatical, Theos en Hologos, poderia ser traduzido, a palavra era um Deus. O apóstolo João disse, Hologos en proston theon, ou a palavra estava com o Deus. Perceba que, ao tratar daquele com quem a palavra estava, João usa o artigo. Então João continua, Theos en Hologos. Deus era o Logos, ou a palavra. Perceba que agora é diferente. João tirou o artigo para o termo Theos, quando característico do Logos. Conforme sabemos, na construção, a palavra era Deus, o substantivo Deus está sem o artigo em grego. Significa isso que toda vez que a palavra Deus, Theos, estiver sem o artigo em grego, a tradução em português e em inglês será um Deus? Não, não significa isso. E é aqui que muitos críticos da tradução do Novo Mundo pecam. Nós não argumentamos isso. O ponto em questão não é a omissão do artigo em grego, mas a articulação do artigo. A articulação do artigo feita por João, ao contrário do que muitos trinitários pensam,
faz uma grandiosa diferença. João articula o artigo propositalmente, a fim de mostrar que há uma diferença entre o Deus com quem o Logos estava e o Logos, entre a palavra e o Deus. E esta é a única vez em toda a Bíblia que essa articulação é feita, que essa diferença é feita. Então pergunte-se, será que esta articulação do artigo, feita aqui nessa passagem, é algo relevante? Certamente que é, certamente que sim. Conforme foi dito, não é nem a omissão do artigo o ponto principal, mas a articulação do artigo. Quer dizer, o ponto não é que João omite o artigo na parte C, mas que ele usa o artigo na parte B, mostrando que o Logos não é o mesmo Deus com quem ele estava, e que, portanto, o Logos é outro ser divino, ou seja, um Deus. Veja só, na Trindade existe um só Deus, certo? Se o Logos é Deus, o Deus Supremo, então o Logos é este um só Deus que existe. Só que, se este for o caso, nós ficaremos sem saber com quem o Logos estava, porque a Bíblia diz que o Logos estava com Deus. Se existe um só Deus, e a palavra estava com este um só Deus, então a palavra deveria ser o mesmo Deus com quem estava. Mas isso é um absurdo lógico, pois a palavra não poderia estar com Deus e ser este mesmo Deus ao mesmo tempo. E se a palavra não era o mesmo Deus com quem ela estava, então a palavra era outro ser divino, um Deus. E aí nós temos contextualmente uma construção indefinida. Então é o contexto que define isso. Alguns talvez digam que o Deus com quem o Logos estava era o Pai. Mas aí eu faço a pergunta, afinal, o Logos é o mesmo Deus que o Pai ou não é? Se o Logos é o mesmo Deus que o Pai e o Logos estava com Deus, então o Logos estava consigo mesmo. Talvez alguém diga, não, nesse caso, a palavra Deus refere-se unicamente ao Pai. Então eu concluo, isso não é trindade, isso é unitarismo. Quem diz que o termo Deus refere-se unicamente ao Pai são as testemunhas de Jeová, não os trinitários. Então é até mesmo irônico quando os trinitários dizem que nesse caso Deus é somente o Pai. Ora, quem diz que Deus é somente o Pai não é a trindade. Quem diz que Deus é somente o Pai somos nós, as testemunhas de Jeová, os unitários. Então perceba que aqui em João capítulo 1, versículo 1, os trinitários presumem o unitarismo para concluir trinitarianismo. Ou seja, eles presumem uma coisa para concluir outra. Eles presumem que Deus é somente o Pai para depois concluir que Deus não é somente o Pai. Veja que absurdo! Essa doutrina é tão confusa que nem João capítulo 1, versículo 1 poderia ser usado para apoiar tal doutrina. A palavra não era o Deus Supremo. A palavra estava com o Deus Supremo. O Deus Supremo, Jeová, o Deus do Antigo Testamento, o Deus da Bíblia, não é a palavra. O Deus da Bíblia é aquele com quem a palavra estava. Quando se diz que a palavra era Theos, ou Deus, um Deus, isso está falando de um atributo da palavra, de uma característica dela. O Filho de Deus tem que ser um Deus. O filho de um humano é outro humano. O filho de um peixe é outro peixe. O filho do Deus Supremo vai ser uma divindade. Agora, assim como o meu filho não é o mesmo humano que eu sou, ele não é o mesmo ser que eu sou, o Filho de Deus não é o mesmo ser que o Pai. Eles não são da mesma essência, assim como Adão e Eva não eram da mesma essência, assim como eu não sou da mesma essência que o meu filho. Essência tem a ver com o ser. Eu posso ser da mesma natureza que o meu filho, nós podemos ter os mesmos atributos ou atributos parecidos, mas nós não somos o mesmo ser, nós somos separados. Eu sou um ser, ele é outro ser totalmente distinto. Portanto, a divindade é um atributo da palavra e não a sua identidade. Entenda isso melhor. A Bíblia diz que Deus é luz. Em grego diz literalmente, o Deus é luz. Isso significa que a luz é um atributo de Deus, mas não o próprio Deus. Portanto, Deus é luz, mas a luz não é Deus. Sujeito e predicativo não são intercambiáveis. A Bíblia diz também que Deus é amor. No entanto, o amor não é Deus. Assim, o amor é um atributo de Deus. Nesse caso também, não há equivalência entre sujeito e predicativo. Ou seja, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus é luz, mas a luz não é Deus. Então, sujeito e predicativo não são perfeitamente intercambiáveis. É a mesma coisa na frase, a palavra era Deus. Para que a palavra fosse o próprio Deus Supremo, o próprio Deus Supremo
teria que ser a palavra. Se eu disser que João é o professor, eu também poderei dizer que o professor é João. Mas não é isso que acontece aqui em João capítulo 1, versículo 1, parte C. Não se pode dizer que o Deus era a palavra. Isso é impossível nesse contexto. Não existe essa possibilidade. Portanto, se o Deus não era a palavra, então a palavra não era Deus, mas um Deus, uma divindade. Então, a divindade é um atributo da palavra, não a sua identidade. Sendo assim, a palavra era divina, um Deus. E existem apenas duas traduções possíveis. Ou a palavra era divina, ou a palavra era um Deus. No entanto, visto que o termo theos, em grego, é um substantivo, e a palavra divino ou divina, em português, é um adjetivo, a tradução a palavra era um Deus corresponde de maneira mais próxima ao grego bíblico.